Então vamos falar de resistência à insulina, é um assunto que eu gosto muito, que eu acho que é a base da nutrição, independente do que você esteja pensando. Então se você está querendo saber por que você tem dificuldade de emagrecer, se você quer saber por que você engorda tão fácil, se você quer saber sobre gordura no fígado, diabetes, pré-diabetes, enfim, tudo que envolve esse assunto, fica até o final que vou explicar passo a passo de como as coisas funcionam para você entender a causa do problema e fica muito mais fácil de você resolver esse problema, tá bom? Então, como é que funciona? Eu vou tentar ser bem didático. Vamos imaginar que você faça uma refeição com carboidrato, então você come ali pão, arroz, alguma coisa do tipo. A sua glicemia que está lá na casa dos 85, 90 mais ou menos, você vai ter absorção desse carboidrato como glicose, né? E aí a sua glicemia sobe, isso é normal, acontece em todo mundo, tá? O que a insulina vai fazer? A insulina, ela abre a célula para essa glicose entrar e sair do seu sangue, tá? 85% mais ou menos desse mecanismo são seus músculos que controlam, o restante fígado. É mais ou menos assim que é dividido, tá? Então você comeu, sua glicemia subiu, essa insulina vai começar a circular, ela vai encostar na parede da célula muscular, por exemplo, ela vai abrir os receptores dela, e aí uma glicose junta com 4 águas e entra para dentro dessa musculatura. A partir do momento que ela começa a entrar nessa musculatura, a sua glicemia volta ao estado normal e tá tudo certo, tá? O que é uma resistência à insulina? É quando essa insulina passa nessas células e elas não abrem. Ou elas abrem só um receptor, ela abre bem menos do que ela consegue. Ela está resistente a esse sistema. Por quê? Porque a sua musculatura é pequena, não cabe tanto carboidrato assim, ou porque você não gasta, então você está comendo muito mais do que você consegue estocar, ou porque a velocidade desse carboidrato está sendo muito rápida, então está dando muito pico glicêmico e não é tão rápido assim de fazer essa passagem. Isso tudo junto, genética, N motivos te levam até essa resistência, e aí esse açúcar ficaria na sua corrente sanguínea. O que seria péssimo, que é justamente o problema de um diabético. Então o que a insulina faz? A insulina comanda enzimas, mecanismos, para você transformar essa glicose extra em triglicérides, em gordura abdominal, gordura pelo seu corpo. Então ela vai te engordar para fazer com que sua glicemia volte ao normal. Ah, mas não é ruim engordar? É, mas é muito pior deixar esse açúcar no seu sangue e ser diabético. Então eu falo que engordar é uma defesa do seu corpo contra o carboidrato que não virou músculo, tá? Se você quer comer carboidrato, se você quer ter liberdade relacionada a isso, você tem que treinar e treinar direito. Você tem que ter massa muscular, você tem que ter uma frequência de treino, uma intensidade que faça com que você pague esse custo do carboidrato. Porque se a musculatura não pegar, ele vai sobrar. Aí você fala assim, ah, mas e o fígado? Né? Por que o fígado não me ajuda? Ele ajuda, tá? Só que o fígado, ele só consegue metabolizar e estocar 15% disso. E lembra que eu falei que a cada uma glicose entram 4 águas? O seu músculo, ele pode encher de água, ele pode crescer. Esse é um dos motivos da hipertrofia. O seu fígado não. Tá? O seu fígado vai crescer, vai ter hipertrofia? Não. Então ele estoca menos e ele não pode crescer. O que acontece? O fígado vai fazendo gordura dentro dele. Tá? Para vocês terem ideia, 1 kg de gordura armazena 7.700 calorias. E, olha, né, um homem gasta mais ou menos 3.500 calorias para fazer uma maratona. Tá bom? Então olha o quanto de energia 1 quilo tem. Então valorize cada quilo que você perde. E o corpo inteiro de um homem tem entre 1.500 mais ou menos de estoque de caloria em carboidrato. Olha a diferença, tá? Então seu corpo inteiro de um homem, 1.500 calorias em carboidrato, em glicogênio, 1 kg de gordura, 7.700 calorias. Por quê? Porque carboidrato, para ser estocado, precisa de água, ocupa volume. Gordura não precisa de água, então ela consegue armazenar muita energia em volume menor. É por isso que o fígado faz gordura lá dentro, tá? Outro problema, o fígado não consegue fechar essas portas igual o músculo consegue. Tá? Então a entrada é livre, é muito mais fácil fazer gordura dentro dele. E um problema maior ainda, músculo não absorve frutose, seja da fruta, seja do açúcar. Metade da molécula do açúcar é frutose, por isso que ela é doce, né? O fígado, então se o músculo não aceita, o fígado aceita. Então essa frutose ela vai sobrando muito mais ali pro fígado, e aí vai ser triglicérides, vai gordura no fígado e tudo mais. Então essa é a causa de esteatose hepática. Não é a gordura que está virando gordura em você, é o carboidrato que entra e não vira músculo que está te engordando, tá? Então isso é uma resistência à insulina, que é também chamada de pré-diabetes. Conforme você vai tendo fechamento desses receptores da sua célula, o seu corpo vai liberando mais insulina, porque ele tem que ganhar essa guerra, né? Então antes você comia um pão, ele liberava 10 de insulina, com os receptores fechados, você come o mesmo pão e ele libera 100 de insulina, números aleatórios, tá? E aí você vai ter um esforço muito maior para fazer esse metabolismo acontecer. Problemas disso, vira uma guerra, quanto mais você libera de insulina, mais receptor fecha, quanto mais receptor fecha, mais você aumenta a sua resistência, é por isso que esse problema ele é crônico, você vai aumentando os prejuízos a longo prazo. E um fato importantíssimo, tá? Quanto mais tempo a insulina fica na sua corrente sanguínea elevada, menos gordura você usa como fonte de energia. Então se você já acorda com ela em jejum, que seria o valor mais baixo dela, com ela alta, a hora que você comer, então ela vai muito alto. Se ela vai muito alto, significa que a sua musculatura está rejeitando muito, vai sobrar mais fácil. Tá? E quanto mais alta ela vai, mais tempo ela demora para cair. Então, mais horas você usa menos carboidrato, menos gordura como fonte de energia. Entendeu porque tem pessoas que comem de tudo e são magras?
né? Tudo errado, não se preocupa com isso. Ah, mas ela não é saudável. Tá bom, mas ela tem mais... Ela queima gordura mais fácil, faz gordura mais difícil. E tem pessoas que passam fome, vivem em dieta e não conseguem, porque ela faz redução de caloria, mas com teor de carboidrato muito alto na dieta. Então ela tá sempre dando pico de insulina. Ah, mas se ela fizer déficit calórico, ela vai emagrecer. Vai, mas vai emagrecer menos a custas de muita fome, tá? Muito sofrimento, muita pressão psicológica ali de autocontrole para conseguir organizar isso tudo. Tá? Então quando você controla a insulina, você direciona melhor esse carboidrato, então você faz menos gordura e você usa mais gordura como fonte de energia para o que você está fazendo, porque ela fica mais baixa, entendeu? Eu falo para meus pacientes que a dieta, ela não vai queimar gordura de você. Dieta serve para você parar de engordar. O alimento não queima gordura, tá? Ah, mas a pimenta é termogênica, o gengibre, esquece isso, gente. Isso interfere mais ou menos 10, 15 calorias no seu dia, isso não é nada, tá? Quando você come bem, é para você não engordar. Se você para de engordar, você está em processo de uso de reserva. O seu corpo está fazendo reserva de energia ou ele está gastando reserva de energia. É A ou B, tá? Então, dieta serve para parar de engordar. Aí, como é que eu vou gastar a gordura que eu tenho? Gerando temperatura corporal, né? Então, gordura usando para manter sua temperatura ali. Por isso que eu falo muito de temperatura hora que acorda, falo muito de tireoide, porque ela que controla isso, olha o T3. E sua musculatura usando isso tanto em movimento, tanto em esforço, que é durante o treino, e em repouso, né? Porque a gente fica mais tempo fora da academia, fora do exercício. Ah, eu faço 2 horas de academia por dia. Tá, você tá 22 horas do dia deitado ou sentado. Então o segredo é aumentar a queima calórica quando você está fora da academia. Isso depende de aumento de massa muscular, que vai depender de hormônios sexuais. Por isso que eu falo tanto da parte de hormônios sexuais. SHBG, testosterona total, livre, enfim, tudo isso daí, porque pessoas que têm uma testosterona muito baixa, muito bloqueada, vai ter mais dificuldade de aumentar essa massa magra, então o metabolismo vai ser mais lento, ela vai emagrecer mais devagar. Quem tem deficiência de T3, então nem se fala. Menos energia vai ser gerada, porque ela controla, o T3 controla a parte metabólica e energética e também temperatura. Entendeu? Ah, mas eu faço dieta e não emagreço. Tá bom, fazendo dieta você para de engordar. Se você não está emagrecendo, provavelmente você tem alteração nessa parte hormonal. Então, para fechar, para você emagrecer, é a relação do que você produz versus o que você usa da sua reserva. Dieta, produção, principalmente nessa parte insulínica. Tá? Quanto mais insulina você produz, menos carboidrato você tem que ter, para você poder usar muito mais as suas reservas de gordura. A parte de queima é o quanto você tem de massa magra, o que você faz com ela durante o seu dia a dia, como é que está a sua tireoide, como é que estão os seus hormônios sexuais para fazer essa musculatura sua render mais, tá bom? Então, quem controla a parte metabólica, tá? Que é a insulina, tem uma conversa muito direta com a sua musculatura. É por isso, por exemplo, que ao envelhecer, as pessoas vão tendo queda hormonal, menopausa, andropausa, isso é natural, a massa muscular vai caindo, o metabolismo dela vai diminuindo, carboidrato consegue ser menos estocado, porque o músculo está ficando cada vez menor, vai ficando cada vez mais para fora, é por isso que tem tantos idosos diabéticos, né, com problemas diversos aí relacionados à parte metabólica, por causa dessa massa magra que está cada vez menor. Então, deem muita importância à massa muscular de vocês, não é uma coisa só estética, refere muito na sua saúde e no seu emagrecimento. E isso foi um resumo, apesar do vídeo estar com quase 10 minutos, mas de como funciona, uma forma básica de falar, né? Como é que funciona o metabolismo da insulina, porque ela comanda seu triglicérides, ela comanda sua gordura no fígado, ela comanda se você vai engordar ou emagrecer. A insulina é a mãe da parte metabólica, lógico que ela não está sozinha, tem outras coisas que interferem, mas se você souber trabalhar ela e fazer o seu treino, fazer a sua dieta olhando para ela, você vai ter um resultado muito melhor, muito mais tranquilo, muito mais rápido.